Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. De onde fala sempre o Diego Amorim com a gente, trazendo aí alguns bastidores, algumas análises interessantes. E nessa reta final, se é que podemos dizer assim, pelo menos até o primeiro turno das eleições, qual é o peso da pandemia da Covid-19 na sua visão, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte. Primeiro, para a gente falar de pandemia, a gente precisa partir de dois princípios para início de conversa. A primeira, de que o vírus existe e mata, e o segundo, de que a vacina funciona, né? Dito isto, que o vírus existe e mata, e de que a vacina funciona, a gente pode falar de pandemia. Eu vou fazer um breve histórico da pandemia para o nosso ouvinte, pedindo desculpa para a gente relembrar momentos duros da pandemia, mas é isso, a gente vai virando a página com tanta facilidade das coisas na vida que a gente esquece de coisas que aconteceram pouco tempo atrás. A pandemia ela começou oficialmente no Brasil em 11 de março de 2020. Era uma quarta-feira. O vírus, depois nós fomos saber, já estava em circulação no Brasil há um tempo, no mundo há um tempo. Os primeiros casos foram percebidos ali em janeiro, fevereiro, tivemos o carnaval, mas oficialmente a pandemia começou no Brasil no dia 11 de março de 2020. Eu até me recordo que era uma quarta-feira tradicionalmente agitada aqui em Brasília. Quarta-feira é um dia muito agitado no Congresso Nacional. E o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha convocado às pressas uma reunião de emergência no Congresso Nacional, uma coisa super diferente. Vários ministros do governo Bolsonaro, incluindo Paulo Guedes e o próprio Mandetta, desceram para o Congresso Nacional, reuniram líderes partidários, presidentes de partidos, senadores, deputados. A imprensa não pôde entrar naquela sala e ali a gente soube que o Mandetta, então ministro da Saúde, fez o anúncio de que dias muito difíceis viriam pela frente e ele chegou a usar uma expressão que eu não sei se o nosso ouvinte se recorda, mas a mim me marcou muito. Ele disse: os próximos dias vão separar homens de meninos. E naquela mesma reunião teve um senador, o Nelsinho Trade, do PSB do Mato Grosso do Sul, chegou a dizer também: estamos todos aqui de brincadeira, a gente só vai levar a sério quando um de nós morrer. E, por ironia do destino, o senador Nelsinho Trade não morreu, graças a Deus, mas foi o primeiro senador, primeiro parlamentar a contrair Covid-19, foi o senador Nelsinho Trade. Nós não tivemos mortes de deputados, tivemos 3 mortes de senadores, o José Maranhão, o Harold de Oliveira e também o senador Major Olímpio foram vítimas da Covid-19. E aí, de fato, dias duros começaram em todo o país, em todo o mundo. A Covid foi se espalhando, com pouquíssimas informações precisas naquele primeiro momento. Ninguém sabia o que era o vírus, como era o vírus, como pegava o vírus, como é que a gente ia fazer, se todo mundo ia morrer, se não ia morrer, se usava máscara, se não usava máscara, se saía de casa, se não saía de casa. E na gestão do governo federal, a gente viu ao longo da pandemia 4 ministros da saúde. Primeiro, Luiz Henrique Mandetta foi dispensado por Jair Bolsonaro, que estava ali insatisfeito com as suas coletivas diárias, tentando tranquilizar a população, tentando manter todo mundo informado. Houve um atrito político interno entre o Mandetta e o Bolsonaro, e o Bolsonaro acabou dispensando o Mandetta com argumentos que até hoje são usados por apoiadores de Jair Bolsonaro para criticar o ex-ministro, de que ele errou ao dizer que só procure o médico quando tiver falta de ar, ou então vamos ver a saúde, a economia a gente vê depois. Essas frases que inclusive o próprio Bolsonaro tem usado na sua campanha presidencial. Depois, eu não sei se o nosso ouvinte se recorda, teve o Nelson Teich, que era um médico oncologista que ficou pouco tempo, ele não tinha nenhuma experiência política, nenhuma experiência em Brasília. Depois entrou o general do Exército, Eduardo Pazuello, e por fim o Marcelo Queiroga. Coincidentemente, ontem eu tinha preparado já essa coluna de hoje e o Bolsonaro acabou de ontem para hoje, depois que a minha coluna já estava pronta, pedindo desculpas pela frase de ter dito que não era coveiro
no momento ali mais duro da pandemia. Além dessa frase, o Bolsonaro soltou expressões como "e daí?", "vai todo mundo morrer um dia", "quer que eu faça o quê?". O próprio ministro Pazuello também, ao ser questionado sobre vacinas, ele dizia "para que a pressa, para que a ansiedade?". O Bolsonaro chegou a chamar de bundão e de marica pessoas que estavam com medo do vírus. Gripezinha, né? Gripezinha, mimimi. Gripezinha, mimimi, parar de frescura. Como um dia perguntaram para ele sobre a vacina, ele respondeu: "vai procurar vacina na casa da tua mãe". Isso sem contar as fake news de associar a vacina contra a Covid com a AIDS, por exemplo. Por outro lado, em contraponto, o Bolsonaro puxa para si, sobretudo quando esse assunto pandemia entra na campanha, a questão do fechamento do comércio, como era difícil medir com exatidão o que funcionava e o que não funcionava naquele momento da pandemia. Muitos governantes mandaram fechar tudo. E vejam, não foi um lockdown que a gente teve de maneira massiva pessoas sendo coagidas no meio da rua. Esses episódios foram pontuais. Agora, de fato, houve um fechamento generalizado do comércio em alguns momentos e em algumas cidades específicas. Isso fez o Bolsonaro ganhar discurso, uma narrativa com uma parcela significativa, que é a parcela de quem estava querendo trabalhar, de quem tem um negócio, de quem tem uma empresa, de quem tem um comércio e que estava disposto a enfrentar o vírus, estava disposto a assumir o risco de pegar a doença e de morrer, mas porque precisava trabalhar. Então, esse é o dilema que a gente está vendo em relação à pandemia e à campanha presidencial desse ano. Nas eleições de 2020, caminhando para o fim, as eleições municipais, os prefeitos e candidatos a prefeitos simplesmente ignoraram o vírus. A gente não tinha vacina ainda naquela época, em 2020. Depois das eleições, a segunda onda, a chamada segunda onda, veio com muita força. Entre 2020 e 2021, o João Dória, então governador de São Paulo, consegue trazer a Coronavac. Aí sim, no início de 2021, finalmente começa uma vacinação, digamos, em massa no Brasil. A pressão do Dória com a Coronavac faz o governo federal, o governo de Bolsonaro, se mexer, faz o governo finalmente responder aos pedidos da Pfizer e a situação aos poucos vai melhorando. No auge da pandemia, se falou muito aqui nos bastidores de Brasília em possível impeachment de Jair Bolsonaro. Mas a gente não viu, por exemplo, o ex-presidente Lula, que tinha acabado de sair da cadeia, falar com veemência sobre isso, seja nos discursos públicos, até porque o ex-presidente Lula não estava dando entrevistas ainda, estava jogando parado. Lá no Parlamento, no Congresso Nacional, com raríssimas exceções, a gente não viu também, nem mesmo deputados da oposição, fazendo uma cobrança muito incisiva em cima do Arthur Lira, presidente da Câmara, que é responsável por abrir o processo de impeachment. E depois a gente foi saber o porquê. Porque durante tudo isso, o orçamento secreto estava sendo gestado. E o Centrão havia se apossado do governo Bolsonaro, se aproveitando justamente da fragilidade do presidente e do seu governo naquele momento. Mas, naquele instante mais duro da pandemia, se você ouvisse qualquer líder político aqui em Brasília, o que você ouvia de análise era: não existe a menor chance de Bolsonaro ser reeleito, porque essa postura dele na pandemia vai fazer ele perder essas eleições. De lá para cá, a vacinação se espalhou, começou a campanha eleitoral já com uma situação muito melhor, ainda bem, da pandemia. Praticamente aqui em Brasília mesmo nós comemoramos esse último fim de semana 30 dias sem mortes por Covid-19. E eu, Diego, imaginava que a pandemia seria um assunto latente e primordial para essa campanha presidencial. Mas, para minha surpresa, até mesmo os próprios candidatos parecem não querer se lembrar, estrategicamente ou não, mas não colocam a pandemia como um assunto principal. A nossa memória, ela é curta, é incrível que seja assim, mas nós não podemos nos esquecer das quase 700 mil mortes. Em respeito a essas vítimas, em respeito a essas pessoas que morreram, nós não podemos nos esquecer da pandemia na hora de decidir o nosso voto. Os candidatos não podem se esquecer da pandemia
na hora dos debates, na hora da sua propaganda política. Por fim, a gente pode ouvir, por favor, agora uma declaração que a Luana Araújo, ela que é infectologista, e gravou esse áudio especialmente para o nosso ouvinte do Nosso Amanhã, do Nova Amanhã. Ela que ficou somente 10 dias no Ministério da Saúde, na Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia, mas em razão da sua defesa da vacinação em massa e tudo mais, o Bolsonaro e o seu governo acabaram tirando ela do Ministério. Ela ficou aqui em Brasília somente 10 dias. Vamos ouvir a Luana para concluir. Por favor. A pandemia da Covid-19, uma situação que a gente ainda está vivenciando, foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos e é exatamente por tanta dor e sofrimento que precisa ser aproveitada como oportunidade de aprendizado e de alinhamento de expectativas, principalmente num período eleitoral. Ela foi um desastre com multicamadas que expôs o funcionamento do nosso país como um todo. Crise de oferta de serviços essenciais, uma crise que reduziu taxas de vacinação e expectativa de vida. Foi o maior desafio à economia global desde a Grande Depressão, mas foi ainda pior como uma crise de desigualdade para países com economias semelhantes à nossa, com grande proporção de informalidade. Foi uma crise de gênero porque mulheres foram desproporcionalmente atingidas, tirou milhões de estudantes do sistema de educação. Vai ser difícil fazer com que eles retornem e permaneçam nesse caminho. E, acima de tudo, uma crise de governança, porque mostrou uma resposta institucional inefetiva, resultados aquém do esperado, uma incoordenação de cooperação completa, atos unilaterais em nome de valores que não são exatamente aqueles do bem comum. Então ela serve no mínimo como um balizador para aquilo que a gente quer para o futuro. Ela não pode ser esquecida, tem protagonismo nesse processo eleitoral. Muito bem, essa foi a Luana Araújo, infectologista, que ficou 10 dias somente no Ministério da Saúde aqui. Esse é o recado de hoje, a pandemia não pode ser esquecida. Mauro, Michele. Diego, e quem não esqueceu a pandemia foi a ministra Rosa Weber, que ontem, antes de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, ela determinou que a Polícia Federal continue com 3 investigações preliminares que envolvem o presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes do seu governo, justamente com base no relatório final da CPI da Covid, que foi feita no Senado, essa que você mencionou, né? As apurações envolvem aí emprego irregular de verbas ou rendas públicas, de que são alvos aí o presidente Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, charlatanismo, em que Bolsonaro também é alvo, e prevaricação, em que são alvos Pazuello, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-secretário do Ministério da Saúde, Élcio Franco. A PGR tinha pedido para arquivar essas investigações, a Rosa Weber mandou continuar. É isso aí. Que bom que tem gente ainda na República que não tem a memória tão curta, né? Para qualquer decisão política a gente precisa fazer um exercício de memória, né? Quem é apoiador do governo Bolsonaro pode estar me ouvindo aqui agora no rádio falando, mas você já se esqueceu do mensalão, do petrolão? Não esqueci de nada. Eu estou falando agora da pandemia, que é o assunto relacionado ao governo de Jair Bolsonaro, que é quem está no poder hoje, mas de maneira geral o eleitor tem que se lembrar de toda a história, dos anos que passaram para tomar a sua decisão. Diego Amorim, diariamente aqui com a gente no Conexão Brasília. Obrigado por hoje, Diego. Boa terça. Boa terça, um abraço, até amanhã. Valeu.